Vamos pro assunto de hoje, que é como construir uma proposta realmente matadora e como atender os nossos clientes. Como você está apresentando o seu trabalho? Quando um cliente chega para você e pede um pedido de orçamento, ele chega para você perguntando se você tem a data livre, qual é a sua abordagem? O que você está enviando do seu cliente? Você está tendo resposta? Você está tendo aquela resposta típica que é quando eu falar com meu noivo, vou mostrar para o meu noivo e depois eu volto e entro em contato com você? Se você está tendo esse tipo de resposta, se está tendo demora para ter uma ação de quem está recebendo esse orçamento, essa live vai fazer muito sentido. Por quê? Porque a gente vai falar como você pode construir uma proposta realmente matadora, uma proposta que vai fazer a diferença para os seus clientes, vai fazer a diferença no meio de tanto orçamento que essa pessoa pede. Então vamos lá. Se você está enviando essa proposta sem imagens, primeiro de tudo, você está mandando tudo em texto, primeiramente, eu aconselho você a não fazer isso. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é 25 por 50 num álbum, o que é lâmina, enfim, coisas que são técnicas nossas, nós fotógrafos que conhecemos essa nomenclatura, essas coisas difíceis. Então, se você está mandando um arquivo de preço, de apresentação, só com texto e valores, eu tenho uma coisa para te alertar. O arroz Tio João no Carrefour, no Pão de Açúcar, no mercado da minha cidade, dentro do panfleto do mercado é arroz, certo? Então, se você está mandando uma proposta, por exemplo, como essa, onde está tudo escrito, sem nenhuma imagem, sem nenhum exemplo, provavelmente essa pessoa vai ficar com tanta dúvida do que você está colocando lá que ela nem vai entrar em contato com você de novo. Então, não mande a sua proposta só em texto. Vamos criar uma proposta que seja diferenciada, onde você vai mostrar os seus valores, onde você vai colocar as suas melhores fotos, aquilo que você quer mostrar para o seu cliente. Então, assim, existem ferramentas como o InDesign, como até o Design Box da Ubuntu, você pode diagramar o seu orçamento lá, mas eu uso uma ferramenta que se chama Canva. Canva.com, você pode ir lá gratuitamente, também tem o ISU, para quem usa o Mac tem o Keynote, para quem usa o Windows tem o PowerPoint. A gente tem que fazer uma proposta de trabalho que condiz com aquilo que a gente quer vender. Exato? Então, se você, de novo, está enviando uma proposta só com texto, só com números, por exemplo, meu álbum 2030 com 30 lâminas custa X reais. O que é isso? Tá ligado? Para pessoa que nunca viu, nunca teve contato com aquela parada, o que é um 20 cm por 30 cm com 50 fotos. Então, esquece esse pedido de essa proposta toda escrita e vamos construir algo com imagens que seja autoexplicativo. E qual é a sequência que eu recomendo para que vocês coloquem dentro do PDF de vocês, dentro daquela apresentação de valor? Que quando a noiva chega, a gestante chega, a mãe chega, enfim, quando o cliente chega, você tem que apresentar uma proposta. Antes de apresentar a proposta, eu vou dar alguns toques, mas eu quero que você monte a proposta perfeita, aquela proposta que vai fazer a diferença para os seus clientes no meio daquele monte de proposta que ele vai receber. Então vamos lá. O que sua proposta precisa ter de início? Uma capa de acordo com o nicho daquele casamento. Então, se ele vai ser um casamento na igreja, você mande um PDF que tenha uma capa, que tenha uma foto de igreja, que tenha uma foto mais tradicional. Se você for fazer um trabalho no campo, mande um trabalho com uma foto de um trabalho no campo. Por quê? Porque parece que você está mandando exclusivamente para aquela pessoa. Se você deixar todos os pedidos de orçamento que você recebe com o mesmo PDF, sem você alterar o nicho,
provavelmente aquela pessoa não se enxergue nessa proposta. Ela vai olhar aquela proposta e vai falar, esse cara só faz casamento à tarde. Esse cara só faz casamento no campo, sendo que o meu é à noite. O porquê que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso e às vezes passo ainda, às vezes eu tento manipular lá para a pessoa entender o meu estilo, mas quando chega a pergunta, você faz foto posada? Entendeu? Então é isso que eu estou falando para vocês. Peguem a capa do PDF de vocês, aquela primeira impressão, aquela primeira coisa que vai aparecer para o cliente com uma foto que seja do nicho do casamento que ele quer, do estilo do casamento, do trabalho ou de qualquer outra coisa que ele está te pedindo lá, o pedido de orçamento, que a capa tenha o estilo daquele casamento, daquele trabalho que a pessoa está pedindo. O segundo slide, então, o primeiro slide você coloca uma capa maneira, o segundo slide é onde você vai mostrar a sua identidade. No meu PDF, eu tenho uma capa, principalmente como são mais casamentos na praia, tenho uma foto bem bonita na praia. O segundo slide é eu mostrando a minha identidade. Qual que é o que eu gosto de fazer, qual que é a minha persona? Lembra, numa das lives aí para trás, qual é a persona? Quem é meu cliente ideal? Então, o meu segundo slide dentro do PDF é para quem quer curtir intensamente. Fotos sem protocolo. Exatamente isso. Se o meu cliente que me procura, ele procura pelas minhas fotos espontâneas, ele viu aquele trabalho dentro das redes, dentro do meu site, com fotos espontâneas, o porquê que eu vou primeiro me apresentar? Ele provavelmente está aqui dentro da live, ele já olhou o meu site, ele já digitou meu nome no Google para ver se eu tenho alguma coisa no Serasa. Cara, eu tenho que forçar e mostrar o meu estilo de começo. Então, dentro do meu PDF, e qual que é a surpresa para quem está no Telegram? Eu vou postar no Telegram hoje o meu pedido, o meu PDF, a minha apresentação para os meus clientes dentro dessa sequência que eu estou falando para vocês. Então, nesse segundo slide, você mostra a sua identidade. Você é bom de retrato? Coloque fotos incríveis de retrato e talvez um texto, ou talvez não. Sim, um texto sobre o que você acredita do retrato. O porquê você fotografa daquela maneira. O porquê você está mostrando o seu trabalho, o mais forte do seu trabalho nesse começo. Então, nesse segundo slide, você mostra a sua identidade. No terceiro slide, o que é fotografia para você. Por quê? Porque as pessoas se interessam para saber como você chegou até lá. O porquê você faz isso, por onde você passou. Então, vamos lá. O que é ser fotógrafo para você? O primeiro slide, uma capa do nicho. O segundo slide, você mostrando a sua identidade. E no terceiro slide, o que é a fotografia para você. E lá você pode abrir seu coração, mesmo que você pense que as pessoas não leem, sim, elas leem. Elas leem o que está escrito dentro daquele PDF porque está lidando com sonho e dinheiro. Então, não façam textos completamente gigantescos lá dentro do seu PDF, mas pelo menos mostre o porquê você fotografa e o porquê que você fotografa nesse estilo e o porquê que você é o fotógrafo ideal para aquele casamento. Então, no terceiro slide, o que é a fotografia para você? Aí, só no quarto slide, você coloca quem é você. Mas quem é você, não que você nasceu na cidade tal, e fez tal, e aconteceu X, e aconteceu Y. Não, quem é você, as suas conquistas. Quantos casamentos você já fez? Quantos trabalhos você já fez? Você já deu curso? Você já deu palestra? Você tem algum artigo publicado no jornal da sua cidade, na revista da sua cidade? Agora é hora de você mostrar as suas provas sociais junto com depoimentos. Então, se você teve algumas coisas que passaram, por exemplo, cara, no jornal da minha cidade saiu uma entrevista sobre mim. Um blog de casamento publicou do meu trabalho. Eu dou cursos de fotografia, fiz tantos X casamentos, então é hora de você colocar essas provas dentro do seu pedido, da sua apresentação. Opa, caiu de novo aqui. Peraí, vamos arrumar aqui. Então é hora de você colocar essas provas dentro do seu pedido
do seu PDF, da sua apresentação para o cliente, porque ele não te conhece. Ele chegou por referência, ele chegou porque alguém indicou, ele chegou porque ele te conheceu por fotos do Instagram ou fotos do seu site, mas ele não sabe quem é você. Ele digitou às vezes no Google, viu alguns vídeos, viu algumas fotos, mas aí quais são as suas conquistas? E não sinta vergonha de falar quais são as suas conquistas, porque foi você que conquistou, tá ligado? Então bota lá, cara, no meu caso, pô, eu fui palestrante de XYZ, eu dei curso para N pessoas, fotografei mais de 800 casamentos. Isso são provas que chamam para aquela pessoa, para o seu cliente tomar uma ação mais consciente. Então não deixe de colocar as suas provas sociais lá dentro. Depois do quem é você, você vai reafirmar a sua identidade mais 2 vezes. Mas como assim, Biga? Reafirmar minha identidade 2 vezes? Lembra no segundo slide que eu coloquei lá para você mostrar a sua identidade? E quem entrar no meu grupo do Telegram, que o link vai cair aí de novo. Quem está no Facebook está na descrição, no YouTube vai estar nos comentários também. Quem entrar no meu grupo do Telegram vai receber isso. Como que é reafirmar a sua identidade? Então, dentro lá do meu PDF, eu coloco mais um slide depois do quem eu sou, com 2 fotos, um cara comendo um biscoito todo torto, um outro mordendo um pedaço de presunto no meio da festa e um negócio gigante em cima assim, I love crazy people. Ah, mas como assim I love crazy people? Eu amo pessoas loucas. E quando eu faço essa conexão com o segundo slide, que é aquele lá, curta intensamente, fotografia sem protocolo, eu faço essa conexão, então, cara, ele vai fotografar a história, ele vai fotografar aquilo que está acontecendo, ele ama pessoas loucas, meus amigos são loucos. E, cara, olha essa conexão quando você ativa na mente da pessoa um reforço. Então, você vai reforçar a sua identidade 2 vezes e dentro do meu PDF tem mais uma foto, umas fotos de um leque que eu adoro, que eu acho sensacional e coloco lá explicando um pouco mais do meu trabalho, falando sobre composição, que eu busco colocar várias histórias dentro da mesma foto. E depois disso que eu chego no valor. Então eu passei pela capa, só um minutinho. Então eu passei pela capa, a capa do nicho. É uma gestante, é um ensaio de família, é um newborn. Faça uma capa de acordo com o nicho que você está recebendo aquele pedido de orçamento. Coloque sua identidade, mostra o que é a fotografia para você, depois quem é você, reforça a sua identidade 2 vezes, coloca os valores. Opa. Coloca os valores na sua proposta e os seus diferenciais. É extremamente importante nesse momento que você coloque o que você se diferencia daquele outro fotógrafo que ela está pedindo o orçamento. Qual que é o seu diferencial? Começa a pensar. E aí começa a pensar em 2 palavras. 2 palavras que definam o seu trabalho. Vamos pegar o meu, por exemplo, amor e loucura. Se vocês entrarem no meu Instagram, se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver que é muito baseado nisso, em amor e loucura. Então coloquem os seus diferenciais. Qual que é o amor que eu tenho pela profissão? Eu vou dar, dentro do meu PDF, quem tiver no grupo do Telegram vai receber, eu vou dar o dia anterior de graça. Como assim, Bigo, o dia anterior? Cara, quando a gente fotografa casamentos fora da nossa cidade, provavelmente a gente vá um dia antes, quando é mais de 200 quilômetros. Enfim, a gente vai um dia antes. E sempre rola uma pizzada, sempre rola um luau, sempre rola uma confraternização com a galera que chegou pro casamento ou a família. E eu sempre incluo isso no meu pacote. Por quê? Porque é um diferencial. E o que eu vou fazer de diferente com isso? Eu vou me conectar com as pessoas dentro daquele casamento, principalmente as pessoas mais importantes que estão dentro daquele casamento um dia antes. Para quê? Para chegar no dia do trabalho, aquelas pessoas me enxergarem como um amigo, como um brother, como uma pessoa que eles já conhecem, não só como fotógrafo. Então, eu coloco o meu valor junto com esse diferencial. E mais um diferencial que eu tenho é que eu não coloco limite no meu horário para trabalho. Eu não limito em 8 horas, 10 horas, 12 horas.
o meu trabalho começa da hora que eu acho que tem que começar. Então, se o cronograma fala 2 horas antes para você estar no making off da noiva, a gente vai chegar pelo menos 6, 7 horas antes. Ah, mas Rafa, na minha cidade a noiva vai para o salão, ela só vai depois do almoço, e onde que eu vou conseguir fazer essas fotos? Provavelmente ela está na casa dela, com a família dela, ofereça esse trabalho e tente chegar um pouco antes para você conseguir fazer essas fotos. Então, eu coloco os meus diferenciais, os meus valores e, cara, eu fotografo gratuitamente o dia antes para você e eu não tenho horário. Eu vou começar na hora que eu acho que tem que começar e terminar na hora que eu tenho que eu acho que tem que terminar. E sempre falo também, nós seremos os últimos a ir embora. Até depois de vocês, porque a gente ainda tem que arrumar o material para ir embora. Não, vocês na hora que der o final da festa, vocês vão embora. Então a gente vai depois. Então eu coloco esses diferenciais dentro da minha proposta. Depois dos valores, o que são esses valores na verdade? Esse valor é o valor do meu dia. Eu vendo tudo separado. Então eu vendo o meu trabalho, a minha data, vou estar lá por tempo X, começando na sexta-feira até o sábado, e esse é o meu valor. Se você quiser adicionais, o que são adicionais? São álbuns, quadros, ensaios, enfim, tudo aquilo que envolve um pouco mais da fotografia de casamento, que seriam os ensaios, os álbuns e tudo mais. E finalizo o meu PDF com uma frase icônica. Quer tomar uma breja? Quer conversar? Bater um papo? É só me adicionar nas redes. Se quer me adicionar no WhatsApp, se quer me adicionar no Skype, enfim, estou lá disponível. Então, tente seguir essa sequência, não que seja a sequência óbvia, não que seja aquilo único, é uma verdade, mas é uma coisa que tem funcionado para mim há muito tempo, e quando eu comecei a fazer essas lives eu me liguei que essa sequência é a mesma sequência que eu uso há muito tempo. Então, coloca uma capa do seu nicho, mostra a sua identidade. De novo, se você é um fotógrafo de retrato, coloque retratos lá e fala por que você fotografa retrato. O que é a fotografia para você no terceiro slide. No quarto, quem é você. No quinto, reafirma a sua identidade 2 vezes. Aquilo que eu falei para vocês. I love crazy people e composições. Coloca os adicionais e finaliza o seu PDF. Mas aí a gente tem aquilo que é quando o cliente chega. Beleza, você mandou o orçamento e o cliente voltou e quer marcar uma reunião com você. Quer dizer que o seu orçamento estava dentro do previsto, quer dizer que o seu trabalho está ok, que está dentro do que eles estão pensando em contratar, e agora como a gente vai fazer para finalizar essa venda? O seu PDF, ele por si só já tem que falar muito. Então, quando você afirma a sua identidade, quando você coloca os seus diferenciais, o seu PDF já tem que falar muito por si só. E quando você já mandou o PDF antes, o seu investimento antes de fazer uma reunião presencial, essa pessoa já conhece um pouco você. Você já contou a história, já contou de onde você veio, já contou por que você fotografa isso. Agora é hora de você ouvir um pouco mais. É hora de você prestar atenção na história que aquela pessoa tem, o porquê que ela chegou até você. E eu falo para você que existe uma sequência que você pode levar, que você pode, como que eu posso dizer? Realmente levar o seu orçamento para que o seu atendimento para que as coisas funcionem. Então, a primeira coisa coisa que você vai falar quando seu cliente chegar no seu WhatsApp, seu cliente chegar no seu Instagram ou chegar presencialmente no seu estúdio, é falar parabéns. Isso mesmo. Parabéns por ter tomado essa decisão de se casar. Você sabe como você trabalha com isso, estou falando para você, fotógrafo, o quão é importante a união, e você faz o seu discurso parabenizando essa pessoa por ter tomado essa decisão. Isso cria empatia. A primeira coisa que você tem que fazer é parabenizar essa pessoa. Então, ela vai falar muito obrigado, com certeza, e a próxima pergunta que você tem que fazer é: aonde vocês se conheceram?
Por que eu falo isso? Porque muitos fotógrafos, quando recebem um cliente no seu estúdio, quando vão atender online, querem falar só do seu trabalho, querem falar que meu álbum ele é a prova d'água, que meu álbum ele tem uma gramatura de não sei o quê, que o meu álbum e que minhas fotos. Não, vamos ouvir um pouco mais. Então, parabeniza e agora pergunta da onde vocês se conheceram. Eles vão discorrer a história, vão falar, pô, a gente se conheceu em tal lugar, e aí é a hora de você ir captando as informações. Ah, eles se conheceram no campo, se conheceram na praia, se conheceram numa festa, se conheceram num evento, se conheceram onde? E você vai captando aquelas informações. Depois disso, onde vocês se conheceram, uma outra pergunta que é extremamente importante, porque agora é hora de ouvir, você vai perguntar, aonde foi o pedido de casamento? Cara, raras exceções de pessoas que não pedem as pessoas em casamento. Então, pergunte aonde foi o pedido de casamento, aonde aconteceu isso. Por quê? Porque você vai saber que aquele momento, aquela locação, aquele estilo de locação é diferenciado. E tem uma regra aí que a galera fala que é aonde você conheceu o meu trabalho? Eu gosto de trocar essa pergunta. Onde você conheceu o meu trabalho é muito lógico. Ou veio por indicação, ou veio pelas mídias sociais, ou veio de algum outro lugar, enfim. Mas eu acho que a pergunta matadora é: o que te fez, dentro do meu trabalho, pedir um orçamento para mim e marcar uma reunião? Essa pergunta muda o rumo do seu atendimento. Por quê? Porque você sabe o que mostrar para o seu cliente. Você sabe o que o caminho que você vai seguir na hora de apresentar o seu trabalho. Então, por exemplo, onde vocês conheceram? 10 minutos de conversa. Onde foi pedido de casamento? 10 minutos de conversa. O que te fez pedir um orçamento para mim dentro do meu trabalho? O que mais te tocou? O que mais te chamou a atenção dentro do meu trabalho? Essa pergunta muda tudo, porque aí você consegue mostrar exatamente o que ela quer ver, o que seu cliente quer ver. Então, Rafa, Biga, para quem me conhece como Biga, para quem me conhece como Rafa. Cara, eu gostei muito do seu trabalho porque tem muitas fotos espontâneas, você consegue capturar a emoção, não são aquelas fotos posadas. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar minhas fotos de ensaio? Eu vou mostrar minhas fotos de mesa de bolo? Lógico que não. Eu vou mostrar minhas fotos de camadas, eu vou explicar aquelas fotos, eu vou falar o porquê que eu fiz isso, o quanto tempo eu esperei, o porquê que eu pensei dessa maneira, e eu vou educando o meu cliente para o meu trabalho. Então sempre perguntem o que te fez pedir um orçamento para mim. O que você mais gostou no meu trabalho, o que mais chamou atenção dentro do meu trabalho para você estar aqui agora doando o seu tempo, para você estar trocando ideia comigo. Essa pergunta você pode levar o seu atendimento de uma maneira maravilhosa. Então, troca a pergunta da onde você me conheceu pela pergunta o que mais tocou em você, o que mais valeu a pena no meu trabalho para você pedir um orçamento. E aí, depois que você consegue explicar suas fotos, depois que você consegue cativar o cliente, porque é aquilo que ele quer ouvir, você conta a sua história. Aí sim você vai, cara, eu comecei com meu pai, lá quando eu tinha 9 anos de idade. No começo eu não gostava muito de fotografia. Por quê? Porque X, Y, Z, aí eu fui estudar onde não sei o quê. Aí você conta a sua história da fotografia, mostrando os seus diferenciais. E o porquê que eu falo isso? Quando você coloca um contexto dentro da história, então eu tô lá. Eu fotografo desde XYZ, e aí quando eu tinha 19 anos, eu decidi ficar até o final num casamento para ver o que acontecia. Por que eu decidi ficar até o final? Porque eu percebia que a festa continuava depois que jogava o buquê. A festa não acabava, as coisas não terminavam. E eu decidi ficar até o final, e depois daquele dia eu percebi que eu tenho que ficar até o final do casamento, que essa é a minha missão. Então você começa a colocar os diferenciais. Aí, cara, e quando eu tinha 23 anos, eu ofereci um trabalho do dia antes para o meu cliente. E, cara, a festa do dia antes foi sensacional. Eles se entregaram, pularam,
se divertiram muito e eu consegui fazer umas fotos incríveis naquele dia. Então, quando você começa a contar a sua história, coloque o contexto e os seus diferenciais lá dentro, ok? Então, se você não passou o orçamento, por exemplo, por preço, agora é hora de você apresentar os valores. Como você já passou o orçamento, como no caso, você já mandou para um cliente via WhatsApp, você já mandou por Instagram, agora é hora de você passar a bola para o seu cliente. Então, se você foi lá, fez a apresentação, falou da sua história, já apresentou o preço ou já mandou antes, agora é a hora de passar a bola. Fala, meu, tudo que eu mostrei aqui para vocês são tantos anos de carreira, tantos casamentos fotografados, o porquê eu fotografo isso, eu já falei tudo para vocês. Agora eu quero saber de vocês, o que mais eu poderia oferecer para vocês para que isso tudo fosse completo. Aí você quebra a perna do seu cliente no meio. Porque aquela apresentação já está incrível. Quando você acaba a reunião passando a bola e fala o que eu posso fazer a mais, o que eu posso fazer de diferente disso que eu falei para vocês, para que vocês me deem a oportunidade de viver esse momento com vocês. Aí, meu amigo, pum, é chute no meio da perna, quebra a perna e, querendo ou não, você cria uma empatia muito grande. Por quê? Porque você, primeiramente, ouviu essa pessoa. Depois, você percebeu as partes que ela gosta mais do seu trabalho. Você fez um atendimento completamente focado naquilo que ela queria ouvir e agora você passa a bola. E o que ela vai responder? Meu, não sei, eu vou para casa, vou estudar. Ou vamos fechar o contrato. São essas duas hipóteses que podem acontecer. Se ela falar, eu vou estudar, vou fazer mais alguns orçamentos e volto, meu, agora é hora de falar, não, tudo bem, gostei muito de trocar ideia com vocês, mas lembre-se que eu vou fotografar um dia antes gratuitamente para vocês por causa disso. Por quê? Qual que é o causa disso? Eu vou estar em contato com os seus convidados, eu vou conhecer melhor as pessoas que estão próximas de vocês e vou conseguir colocar o meu trabalho à prova. E mais uma coisa, eu não tenho limite de horário. Eu vou começar no horário que eu acho que eu tenho que começar. Se X ou Y ou Z falar para eu começar em certo horário, não, eu vou começar no horário que eu acho que eu tenho que começar e vou até o final da festa. Então, quando você for perguntar para um outro fornecedor, perguntar para um outro fotógrafo, faça essas duas perguntas. Se ele faz o dia anterior e se ele fica até o final. O que você fez nesse momento? Você virou aliado do seu cliente. Quando ele sair para perguntar um outro orçamento, para quando ele for fazer uma outra reunião, sabe qual vai ser a pergunta final dele? Meu, você fotografa a nossa história um dia antes e você fica até o final? Olha o que você fez com o seu cliente. Você trouxe ele para o seu lado e ele tem a sensação, ele tem a certeza que você está junto com ele na guerra. Então, olha a estratégia, olha a sacada. Você começa lá no seu pedido de orçamento maravilhoso, com uma capa do nicho, falando quem é você e tudo mais, tudo aquela sequência que eu passei. Aí no orçamento, no presencial, você vai perguntar onde eles conheceram, parabenizar primeiramente onde eles conheceram, onde foi o pedido de casamento e o que mais gostou no trabalho, depois que você faz aquela apresentação, o que eu poderia fazer a mais por você para que eu pudesse participar desse dia. E caso a resposta for eu vou ver outros fornecedores, força mais ainda o seu diferencial. Você pode ter certeza absoluta que a sua conversão de vendas vai aumentar muito se você fizer isso. Então, lá na primeira live, no primeiro dia, eu falei para você estreitar os laços. No segundo dia, eu falei sobre as ferramentas web. No terceiro dia, atrair cliente. No quarto dia, já até esqueci o que foi ontem. Ontem foi sobre a comunicação do... Enfim, todas essas lives, quando você junta uma na outra, começam a fazer muito sentido. Se você pegar lá desde a primeira,
e falar, eu vou estreitar os meus laços, eu vou mandar um e-mail para o meu cliente, eu vou conectar com os meus fornecedores. E até agora, onde você já olhou todas essas fotos, já fez aquele movimento, você está pronto para atender tanto presencialmente quanto online. É você seguir essa sequência, essas perguntas são importantes, essa sequência é importante. Não tem como você fazer um bolo jogando a farinha depois que você botou a parada no forno. Você vai cozinhar alguma coisa, não tem como você fazer de uma maneira diferente. Existe uma receita. E essa receita é a que tem funcionado para mim em todo esse tempo, em toda essa carreira de mais de... quando eu descobri isso há uns 7, 8 anos que a gente segue essa sequência e faz essas perguntas. Então, pessoal, eu fico de novo muito feliz pelos comentários que eu estou recebendo aqui, as indagações, pelo que a galera falando aqui, deixa eu ver, ó, abrindo a minha mente. Então, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esses todos os dias, de segunda a sexta, que a gente ficou falando aqui sobre ideias de você driblar a crise, e eu tinha que fechar com chave de ouro. Eu tinha que fechar dessa maneira, falando como você vai atender o seu cliente, como você pode montar a sua proposta de PDF. Porque existe sim muita teoria, a gente vai e fala sobre várias coisas e tudo mais, mas é diferente quando vocês colocam a mão na prática, a mão na massa. Muitos fotógrafos já entraram em contato comigo, uma delas foi a Julie Campagnoli, que provavelmente está aí. Ela está fazendo campanha com os clientes antigos e está tendo resultado. Quando eu falei do desafio, algumas pessoas me mandaram, cara, eu fiz isso antes de fazer a live, estou tendo resultado. Então, o que eu estou falando aqui para vocês coloquem em prática. Não entrem por uma orelha, sai pelo outro. Não façam isso, sabe? Peguem tudo que a gente falou aqui, principalmente hoje, que você já olhou o seu arquivo antigo, você já se conectou com seus fornecedores, agora dá um carinho a mais para a sua proposta. E pensa como você está atendendo os seus clientes. Lembrando, depois que tudo isso passar, a maneira de se comprar vai ser diferente, a maneira de se contratar serviços vai ser diferente. Então, vá bolando estratégias. Pega essa sequência não está boa para você, cara, usa como base e coloca você dentro dela, coloca suas ideias dentro dela. Mas se você não está com ideia, segue essa sequência. Pega tudo que a gente falou nas lives, e coloca em prática.